sabe, aqui no Brasil, o juízo máximo que acontece, aposenta o juiz e ele continua recebendo o resto da vida. Essa é a punição que tem para o juiz. Mas o então, oi? E tá bom isso? Não, isso não. que a gente Não. É assim que é aqui no Brasil. A banda toca. É assim que a banda toca aqui no Brasil. Assim. Mas, por exemplo, como é que nós vamos mudar isso? Porque a gente viu que houve um vácuo de poder e os juízes tomaram conta. Tanto é que a gente vê, hoje o Supremo, ele fala, vai fechar isso, vai abrir isso, eu quero isso, se tem uma verba orçamentária, porque ele nem tem que olhar isso, ele fala, ó, me dá 72 horas. Por quê? Porque eles gostam de poder. Todo mundo gosta de poder. Como é que isso vai mudar? Com o Senado? Interrogação. Eu vou dizer o seguinte... Porque precisa mudar, não precisa mudar? Como é que vai mudar isso aí? Mudar de vez. Esse Senado muda? Pela primeira vez que eu só conheço o caminho institucional. Porque o outro caminho é o caminho da ruptura, né? E isso é uma coisa que essas pessoas do Supremo Tribunal Federal e outros agentes públicos, eu tenho visto jornalista, a Miriam Leitão, dizendo que tem que calar o presidente, tem que calar, os ministros do STF estão querendo calar as pessoas que pensam diferente, a tal da... não sei o que de contra a desinformação, iniciativa contra a desinformação, eles querem calar todos que pensam diferente dele. Então é o seguinte, quando você quer calar alguém que pensa diferente de você, por definição não há mais diálogo, concorda? Porque diálogo, né, diálogos, tem que haver duas partes trocando informações. Quando você cala quem você não concorda, acabou o diálogo. Aí não tem mais diálogo, qual é o único caminho que resta? A força. Então, as pessoas precisam ter responsabilidade no que estão fazendo. Quando calam um dos lados, só resta a esse lado reagir com força. Esse caminho da reação com a força, ele é um desastre. Todos os processos de força, processos revolucionários, foram processos desastrosos. Então só tem um caminho, o caminho institucional. E qual é o caminho institucional? Qual é o caminho do aprimoramento institucional? Ora, eu vou dar um exemplo. Neste ano, no Brasil, pela primeira vez desde que eu nasci, desde que eu comecei a acompanhar a política, e eu, por ofício e por família, comecei a acompanhar a política desde que nasci, quase que literalmente, eu nunca vi alguém preocupado em votar em senadores pelo poder de fiscalização que eles têm do judiciário. Essa é a primeira vez. Ora, então tá, e esse ano eu estou ouvindo um monte de gente dizer o que vai determinar o meu voto é se o sujeito vai dar um pé na bunda do Alexandre de Moraes, é se o sujeito vai fiscalizar o STF, é se ele vai botar um limite no STF. Eu acho que a situação do STF é numa boa, de impeachment coletivo. Não de todos, mas de alguns. Não pode... Só a fala do ministro Barroso, que o Marco estava contando aqui agora, é de impeachment quase que sumário. Impossível um ministro de querer mudar. O cara é guardião da Suprema Corte do país. E ele começa a querer mudar o regime constitucional do país, do qual ele é o guardião. Assim, isso deveria mudar chamado para uma audiência no Senado amanhã. Amanhã e sabe o que é bom? Mas os senadores podem tirar esse cara, porque esse cara ainda vai estar no cargo ainda. Pera lá um pouquinho. Tradição brasileira é mudar a Constituição, jogar na gaveta e dar uma mudada. É uma tradição. Põe na gaveta. Desde Pedro II. Quando a Constituição não tá boa, põe na gaveta, Leonardo. Depois a gente tira. Leonardinho. Isso é uma tradição nossa também, hein, ô Paulinho? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Independente de ser tradição, o aprimoramento institucional tem que acontecer, ele tem que acontecer aos poucos, não tem jeito. E é por isso que eu falo para as pessoas, não tenham a mentalidade de querer fazer a coisa certa na marra, do jeito errado. Dá nisso que deu com o Moro e Dallagnol. As coisas têm que ser feitas pensando na instituição, pensando no efeito de longo prazo. Então eu acho sim que precisa haver consequências para ministros do STF que ajam da forma que eles estão agindo. Como é que vem essas consequências? É com o Bolsonaro botando um tanque ou mandando um cabo e 2 soldados lá para o STF? Não. É com o brasileiro se preocupando com o poder que fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, entendendo que este é o papel do Senado, que o brasileiro, de um modo geral, nunca entendeu. Este é um papel importante do Senado. E aí o brasileiro elege senadores que vão exercer esse papel e tira os que não estão exercendo esse papel. E aí você não elege mais. O Rodrigo Pacheco não chegou lá, colocado, não posou no disco voador e chegou o Rodrigo Pacheco. O povo de Minas elegeu o cara, ué. Então, na próxima eleição, povo de Minas Gerais, veja se você quer eleger um geleia desse como senador. Ele pode acabar presidente do Senado e decidir se... E é esse o caminho, só tem esse o caminho. O caminho do cabo e 2 soldados, o dia seguinte é muito pior. As pessoas não pensam no dia seguinte. Não dá para fazer a coisa certa do jeito errado. O aprimoramento tem que ser institucional, com respaldo popular,
porque a população precisa dar respaldo, mudar a mentalidade, e isso é um processo que acontece aos poucos. Não tem solução fácil na política. E outra, As Paulo, relações humanas são complexas.